Dois artigos, dois cartuchos vazios de pólvora seca, lançados contra o ex-presidente Lula e o PT para tentar se posicionar no debate. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, depois de ter sido convertido a todo-poderoso do Palácio do Planalto e de ter subjugado Paulo Guedes no orçamento e Flávia Arruda na política, vende-se agora como zagueiro central do chefe Bolsonaro. Olá, eu sou Luiz Costa Pinto e esse é mais um boletim de análise política da TV 247. Em O Globo, no último domingo, e na Folha de São Paulo, nesta terça-feira, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, assinou artigos com platitudes de extrema-direita para tentar virar o vértice de debates na campanha eleitoral. Num dos textos, esse que eu coloquei aqui agora há pouco, do jornal O Globo, e vou colocar já o da Folha de São Paulo, mas num desses textos, ele expõe a estratégia de fazer Bolsonaro voltar a polarizar com Lula na disputa eleitoral e rouba para o atual governo o papel de guardião da desastrosa reforma trabalhista promovida nos tempos de Michel Temer. No outro texto, que é esse aqui, que foi publicado no jornal Folha de São Paulo, Nogueira brinca com um jogo pueril, se quisermos ser condescendentes com ele, ou com quem escreveu o artigo que ele assina, porque também podemos dizer que ele agiu de má-fé política. Ele exagerou nos silogismos para dizer que o PT tenta radicalizar a campanha no primeiro turno para brincar de unir o Brasil no segundo turno, como se estivesse a escrever uma nova carta ao povo brasileiro sem precisar redigir um novo texto. A reforma trabalhista, como se sabe, gerou desemprego e instabilidade no mercado de trabalho. Tornou precárias as relações entre o trabalhador e os seus empregadores. Pôs fim a direitos consagrados pela consolidação das leis trabalhistas, como o repouso remunerado e o contrato de trabalho por horário fixo, além de ter jogado o direito a férias e a 13º numa zona cinzenta de livre negociação entre patrões e empregados. Lula já disse que vai rever essa famigerada reforma. Bolsonaro a defende. Ora, sabemos todos que o ex-presidente Lula é um forte candidato a vencer essa eleição no primeiro turno ainda, unindo o país contra a vilania, contra a ignorância, contra a desumanidade e contra as insensatezes de Jair Bolsonaro. E que na construção desse caminho de uma possível vitória em primeiro turno, caso os cenários sigam como estão, o que é difícil de acontecer em se tratando de Brasil, e porque a eleição se dará dentro de longínquos 9 meses, Lula faz, desde já, uma trajetória da esquerda ao centro. As árduas negociações para ter o ex-governador paulista, Geraldo Alckmin, como vice, preservando apoios à esquerda, é uma prova disso. Mas Ciro Nogueira disse, na Folha de São Paulo, que Lula e o PT querem emular o jovem socialista Gabriel Boric, vitorioso na disputa pela presidência do Chile. Ora, senhores, Boric, ele próprio, já disse que tem muito a aprender com a hábil prática da política, com P maiúsculo, exercida por Lula. Ciro, ele próprio, e o escriba que o serve, é quem deseja emular, sem nenhuma chance de sucesso, o estilo perspicaz de fazer política do doutor Ulisses. Quando era tripresidente da Câmara dos Deputados
da Assembleia Nacional Constituinte e do PMDB, maior partido do Congresso entre 87 e 89, Ulisses Guimarães reunia os parlamentares mais chegados no reservado do gabinete da presidência da Câmara e definia ali a frase que diria no Salão Verde do Congresso ao sair a caminho do elevador. Seria a frase com a qual os jornais dormiriam em suas manchetes, nas elucubrações, nas análises. Eram recados políticos, às vezes pequenas maldades, às vezes meras vendetas. De manhã cedo, Dr. Ulisses chamava o fiel escudeiro dele, Oswaldo Manicardi, até o apartamento funcional, chamava também um ou outro integrante da Turma do Poar. A Turma do Poar era um grupo de amigos, que bebia licor de pera ao fim de demorados jantares no restaurante Piantella, que era o point político do Distrito Federal, em Brasília, durante o governo Sarney, durante a Assembleia Constituinte, mesmo durante o período do governo Collor, ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E ali eles definiam a frase que Ulisses diria ao chegar ao Congresso, cruzando o Salão Verde. Aquela seria, então, a pauta do dia, lançada aos jornalistas de plantão para pautar o dia. Não, Ciro não conseguiu isso com os artigos de retórica quase infantil que cometeu. No máximo, ele emulou, para usar uma palavra dele, um desenho animado que fez sucesso no final dos anos 1990, começo dos anos 2000, num canal chamado Cartoon Network. Era o desenho de Pink e Cérebro. É um rato alto e magro, meio abobalhado, tipo o tiozão do pavê, como um Bolsonaro, sem o discurso de ódio do Bolsonaro, claro, e um outro ratinho mais baixinho, atarracadinho, que se achava o gênio do pedaço. Era um astucioso, tipo o personagem de Chaves, que falava platitudes meio malignas e era o cérebro da dupla. Ninguém levava a sério, mas davam boas piadas. Pois é, Pink e Cérebro reencarnaram no Palácio do Planalto e o roteirista dessa insensatez, que foi quem redigiu os artigos que Ciro Nogueira assinou, no domingo e nessa terça-feira, em O Globo e na Folha de São Paulo. Coisas assim são para serem usadas como distração, divertimento. Não é para ser levada a sério. Então, o Ciro Nogueira quer pautar a política como ministro da Casa Civil, convertido em ele mesmo o gerente do posto Ipiranga, porque ele agora é um controller do Paulo Guedes e também é um controller da Flávia Arruda na política, mas não conseguirá. E não se deve cair nesse movimento de distração, que são os artigos do Ciro Nogueira. Obrigado, e esse foi mais um boletim de análise da TV 247.